Então, primeiro eu já comecei a dar ordens, né? O Geninho primeiro eu já falei que tinha que ser eu. Brincadeiras à parte, é um momento único, né? Até porque, como tu falou, na minha cabeça já era para ter encerrado o ano passado. Mas como eu não joguei, enfim, né, os últimos jogos, achamos melhor, isso é a ideia do presidente, de poder fazer 2 jogos e completar 400. Até que é um número redondo, um número legal. E ele me deu essa oportunidade de poder entrar com os meus filhos dentro de campo, de poder terminar minha carreira jogando, completar o número 400, um número importante, e eu fico contente de poder ter essa representatividade perante ao torcedor, o respeito da diretoria, o carinho dos funcionários que me ajudaram bastante, né? Então, cara, como eu falei, falar do Avaí falar do Marquinhos, e falar do Marquinhos, consequentemente, vem o símbolo do Avaí na cabeça de qualquer um. Então, uma carreira legal, por onde eu passei, eu sempre tentei fazer o melhor. Como eu falei, eu sempre joguei no Avaí para conquistar idolatria, para conquistar título, para conquistar tudo de bom para o Avaí. E quando eu saí daqui foi para ganhar o meu dinheiro, até porque, como eu falei, quando eu jogava aqui, às vezes o Avaí não tinha condições e eu não queria exonerar o clube, até porque se eu forçasse um pouquinho, com o Zunino ele ficaria comigo, consequentemente, né, ele fazia até um esforço maior, mas eu ia estar exonerando o clube, ia estar, às vezes, também atrapalhando o clube. Se eu gosto do clube, eu tenho que ajudá-lo. E com o Batistotti, né, foi o cara que quando meu contrato estava terminando, ele bateu no peito e falou que ia renovar comigo. Muitas pessoas aqui de dentro não queriam renovar, que já não estão mais, mas ele bateu no peito e renovou comigo. E depois, né, como ele fala, amigo, foi no fio de bigode, e a gente sempre foi homem um para o outro, sempre acreditou na palavra um do outro. Eu fico feliz de poder ter terminado a minha carreira no Clássico. Como eu falei, tinha minhas indiferenças com alguns jogadores do Figueirense, com o Figueirense. Às vezes extrapolei, mas não tinha jogo melhor para mim encerrar a carreira. Pela grandeza do Clássico, por tudo que representa e por tudo que eu fiz esse Clássico representar. A partir do momento que eu comecei a viver ele dentro de campo. Eu vivia muito na arquibancada, mas dentro de campo eu comecei a viver e eles começaram a ver que tinha uma pessoa que lutava muito e que comemorava muito na vitória e vendia muito difícil a derrota. Então isso aí atrapalha, e por isso esse carinho todo que eles têm comigo. Então eu sou daquela situação, se eles te xingam, se eles te perseguem, né? Mas isso é tudo dentro de campo, nunca ocorreu nada fora de campo. Agradeço a eles também por isso, porque eles têm respeito. Então eu agradeço também ao Figueirense, que me fez tornar ídolo, a torcida do Avaí, que me idolatra, e um carinho especial. E agora, né, principalmente no final da carreira, eu estou vendo o quanto que eu fiz pelo Avaí. Enquanto a gente está dentro da profissão, treinando direto e jogando, a gente não tem a dimensão do que aconteceu. Então, como eu falei, quando eu entrei em 99 no Avaí, eu entrei numa situação, e hoje eu saio de dentro das 4 linhas do Avaí, o Avaí num patamar legal, e principalmente numa Série A. Coisa que quando eu entrei em 99 eu olhava muito, muito longe essa Série A. E hoje a gente é mais um integrante da Série A e fico bastante lisonjeado das pessoas terem acreditado em mim, ter visto tudo aquilo que eu me dediquei, às vezes até estragando a minha saúde, né? Mas eu não sou herói. Heróis são os médicos, heróis são os bombeiros, heróis são as professoras que salvam alunos, as merendeiras que salvam alunos. Então eu não sou herói. Eu apenas fui um jogador de futebol que honrei o clube que eu sempre amei. Marquinhos, faltou alguma coisa na tua carreira? Como é que tu avalia tudo que aconteceu, desde a tua estreia até esse encerramento que foi hoje junto com a torcida? Olha, faltou sim, faltou jogar na seleção, né? Mas isso aí não me atrapalha em nada, né? Porque a partir do momento que eu saí da minha casa, e se vocês procurarem hoje no YouTube, antes do jogo passou uma homenagem que o pessoal fez para mim. A minha mãe sempre falou, e fala que a minha vontade era jogar no Avaí. Eu sempre falei para ela, porque como eu até falei, não, deve aparecer durante a semana de bastidores, eu tinha muita qualidade.
né, com 18 anos, com 17 anos, com 16, enfim, quando eu saí da minha casa com 9 anos, eu já mostrei a minha qualidade. Consequentemente, a partir do momento que eu mostrei isso aí um pouquinho mais longe de Biguaçu, vinham-se propostas. Eu, com 15 anos, 16 anos, tinha proposta de São Paulo, de Palmeiras. Fui para o Rio Branco da Americana, que na ocasião tinha um cenário muito importante no quesito base brasileira de futebol. E eu falei para ela que eu não queria ir para lá. Eu queria começar no Avaí. Se caso um dia, né, viesse alguma proposta, eu sairia, eu já ia ganhar um dinheiro e levava todo mundo junto comigo. Porque, como eu falei, vinham-se essas propostas, imagina, um dono de bar que era meu pai e minha mãe, dona de casa, dificuldade, a gente passava, mas nunca passei fome porque eles sempre foram guerreiros. Mas vinha muito empresário, como vem hoje, também vinha na minha época, oferecendo mundos e fundos. E eu falei que eu não ia sair e ia querer jogar no Avaí. Porque eu fui torcedor de arquibancada e, consequentemente, depois virei jogador-torcedor. E isso deu tudo certo. Eu consegui começar minha carreira no Avaí rapidamente. Eu fui para a Alemanha, mas sempre quando eu voltei para o Avaí, voltei em alto nível. Em alto nível, pude botar o Avaí na Série A, pude ser campeão. E como eu falei, o custo-benefício, eu acredito que eu fui um dos maiores que já passou pelo clube, se a gente botar no papel. Então, o que me chateava às vezes era algumas situações, trocaram o jogador pelo Marquinhos, e isso é mentira, não trocaram o Wallace pelo Marquinhos. Fizeram besteiras e tiveram que dar o Wallace, que era uma promessa, em troca da dívida que tinha com o Grêmio da minha pessoa, mas não tinha nada de troca do Marquinhos. Então as pessoas começam a denegrir a minha imagem nessa situação, e mesmo que tivesse feito isso, vamos botar na ponta do lápis, o Wallace foi vendido por 40 milhões, só 40 milhões a gente foi o último acesso, e tem mais 3 aí, então quando eu falo que eu saio daqui, eu entrei uma promessa e saio como, né, um dos maiores ídolos da nação, eu falo por isso também, pelo custo-benefício que eu trouxe para o Avaí, justamente, né, com todo mundo que acreditou em mim, porque sempre tem que alguém acreditar na gente para a gente poder alcançar o sucesso. E como eu falei para o Batistotti já várias vezes, eu não sei o que o Avaí tem. O Avaí tem uma competência muito grande, mas ao mesmo tempo tem uma sorte que monta equipes e monta grupos que eles lutam pelo clube, lutam pelo símbolo e vestem essa camisa como se fosse a sua pele. Então eu fico bastante contente. E hoje, quando eu passei a braçadeira de capitão, eu passei bastante tranquilo, porque o Betão encarnou essa situação, encarnou essa aura havaiana, e hoje eu saio de campo tranquilo com o grupo que a gente tem. Óbvio que a gente sabe que vai ter que reforçar para a Série A, isso aí todo time vai ter que fazer, a gente também, mas eu saio que eu deixo um grupo de homens e um capitão que tem as condições de comandar o seu exército. Então, cara, quando você sai de campo e deixa um legado, as pessoas abraçam essa situação e vão embora. Então, eu saio bastante contente e agradecido de ver meu pai chorando, minha esposa com certeza estava chorando, meus filhos, minha mãe, meus amigos, pessoas que gostam de mim, funcionários do clube, porque é uma história, né, aqui dentro, e que eu fico bastante contente de poder ter ajudado muitas pessoas e, consequentemente, as pessoas também me ajudaram. Eu abracei todos os jogadores dentro do vestiário porque eles entenderam a minha situação, corriam para mim às vezes que eu não conseguia mais, porque eles sabiam que na hora do vamos ver eu conseguia desempenhar meu futebol. Então agradeço a todo mundo, a vocês da imprensa, caso a gente teve alguma desavença, me desculpe, mas como eu falei, eu sempre estava aqui defendendo as cores do Avaí e nunca quis ofender a pessoa física, né? Sempre se teve alguma ofensa, foi na ocasião de cabeça quente, até porque aqui corre sangue, e é sangue azul, e não corre água. Então, peço desculpa se magoei alguém, mas sempre foi da boca para fora, nunca guardei mágoa de ninguém, até porque eu sou daqui e a gente vai conviver diariamente e como eu falei, até o próprio rival não tenho mágoa nenhuma, só que a hora que eu botava a minha armadura, eu entrava para dentro de campo para vencer, não olhava o adversário e às vezes, né, extrapolava um pouco, porque esse melhor torcedor levava a isso, mas também agradeço a eles, né, e tomara que a gente continue revelando e criando essas identidades dentro do clube. Eu sei que é muito difícil, igual o Marquinhos, eu falo para vocês que não vai ter, mas com a gente agora fora das 4 linhas vai tentar trazer algum jogador com um pouquinho mais dessa ligação com o clube e principalmente feito aqui, né? A gente também tem que dar mais valor para o pessoal que é da Grande Florianópolis e abrir as portas, porque a gente sabe que não vem só o jogador, vem um jogador torcedor que de repente na família deve ter havaianas, isso, aquilo, e é diferente. O jogador que é torcedor é diferente.
Isso eu falo de carteirinha não é da boca para fora. Isso aí eu vivi. Então, cara, eu fico bastante contente de poder ter terminado uma carreira vitoriosa. Marquinhos, lá atrás, no final da década de 1990, você traçou metas para a tua carreira como jogador. Agora, com a chuteira pendurada, quais são as tuas metas, os teus objetivos trabalhando nos bastidores? Quem sabe chegar à presidência, além, né, de ser gerente de futebol, mas lá no futuro, lógico, Francisco pode estar presidente aqui já regalou hoje, mas pensando lá na frente, aonde o Marquinhos pretende chegar? Olha, cara, essa situação de presidência, cara, ele não tem essa vaidade, pelo menos o que ele falou pra mim, né? Quando a gente sentou, ele falou, eu quero cumprir meu mandato e depois eu quero que tu, Evandro, a diretoria, assuma isso aí e a gente leve o Avaí cada vez mais para frente. Então, cara, sinceramente agora a gente vai sentar, eu tenho um contrato ainda até dia 7 de abril, até que foram uns 3 meses, mas, cara, a gente vai sentar, a gente já vem sentando, eu quero ajudar da melhor maneira possível. A partir do momento que a gente sentar, vai conversar, vai elaborar algumas situações e dali a gente vai tomar partido. Tem que bater ponto agora. Eu já falei que eu só perguntei para ele em quem que eu posso mandar. Ele falou, o Geninho já pode mandar, por isso que eu vim primeiro que o Geninho aqui na entrevista coletiva. Mas, cara, a gente tem que se unir, né? O Avaí não é o Marquinhos, não vai ser o salvador da pátria. E hoje o que eu tenho que falar? Eu tenho que deixar o grupo de jogadores tranquilo para jogar. O Batistotti sabe disso. O nosso coração é o jogador. O jogador tem que estar bastante tranquilo para jogar. E também mostrar para o torcedor a verdade, porque o torcedor vai nos levar a conquistas, a permanência na Série A, porque o torcedor do Avaí é muito forte e cabe a gente ali fora, pelos conhecimentos, tentar deixar o grupo bastante redondinho, arrumar algumas melhorias que temos internamente, contratar alguns jogadores que precisamos. E isso aí a gente já elaborou, já está estipulado, e o que precisar do Marquinhos eu estou aqui, cara. Estou aqui para ajudar, estou aqui para poder ser mais um, né, nesse movimento que o Batistotti criou de poder permanecer na Série A, de conquistar o título. E as metas minhas é poder ser vitorioso também fora das 4 linhas. Sei que tenho muito conhecimento e ainda tenho que aprender mais coisas, mas a gente está aí para poder fazer um Avaí forte. Ô Marquinhos, depois de 20 anos você encerra a carreira e tendo feito 400 jogos com a camisa do Avaí, tendo se tornado o ídolo que você se tornou, e tem uma marca importante também, que é o de ter se tornado o maior artilheiro da ressacada, com 61 gols. Desses 61 gols aí, tem um que você consegue lembrar que tenha representado um momento especial para você, talvez para o Avaí, pela importância que tenha sido o gol? Para o Avaí foi o gol contra o Vasco, né? O gol do acesso. Isso aí deu quase 20 milhões para o Avaí. Então não foi só para mim um gol importante, foi também para os cofres do Avaí. E aquele negócio, como eu falei, né? Imagina se eu boto a bola ali e perco. Se um dia eu já perdi um pênalti na Copa do Brasil, o Batistotti quis me matar, era 400 mil. Imagina 20 milhões, né, Totti? Mas, cara, esse gol. Mas se eu for levar o gol mais bonito que, pra mim, dentro da ressacada, foi contra o Bahia. Porque foi um gol. Eu nunca vi fazer um gol daquele ali em campo nenhum do jeito que estava o campo. Então, é um gol espetacular, já fiz vários gols aqui dentro, mas isso aí agora está na história, está na memória. Agora, como eu falei, você está na arquibancada, no camarote, e me tornei literalmente um craque, porque no camarote da arquibancada eu não vou errar nada. Marquinhos, queria que você falasse esses últimos momentos, como foi a última concentração, o último café da manhã, a última resenha. Eles comentassem um pouco como é que foi esse último dia, esse sábado para domingo. Primeiro, os caras me testaram, né? Eles botaram eu e o Douglas no quarto, só que o Douglas mora no hotel. Eu fiquei sozinho no quarto. Não sei se era para testar, se de repente eu podia me matar, alguma coisa assim. O Vinícius deve ter feito esse teste comigo, né? E juntei as camas, dormi na cama de casal, primeira vez como jogador profissional, porque sempre tem algum cara do lado e sabe que um quarto com 2 jogadores rola de tudo, né? Então, menos antes de pensar em alguma coisa, menos Então, cara, vou te falar, foi difícil. Demorei para dormir, fiquei rolando de um lado e pro outro. Passa-se um filme, me emocionei. Também não é novidade me emocionar, né? Já tô quase chorando aqui. Mas é um momento que a gente acha que tá preparado, mas não tô, porque a gente não viveu. Eu vivo 30 anos de futebol, né? Passando do amador até profissional. E
Na hora que eu vim para cá, a gente começa a lembrar que tudo que a gente passou, tudo que a gente viu, a evolução também das coisas dentro do Avaí, no trajeto para o Avaí, do torcedor. E vou te falar a sinceridade, cara, eu nunca achei, mas eu nunca achei que eu ia me tornar o ídolo que eu me tornei dentro do Avaí, porque virar jogador profissional é difícil. Conseguir as conquistas que eu tive é difícil, os times que eu joguei é difícil, mas virar ídolo de uma nação é uma coisa muito difícil, não é para qualquer um. E eu consegui sendo, né, da cidade. Foram um dia e meio tenso, nervoso, mas depois, vou te falar, o mais tranquilo mesmo foi a hora que eu botei a roupa. Agora no final do jogo aí começou a já bater um choro dentro do vestiário, já bateu uma emoção, mas eu saio de cabeça erguida, de dever cumprido, de agradecimento às pessoas que me ajudaram dentro do Avaí. Se não fosse esses caras aqui, eu não estava ainda mais jogando, principalmente o departamento médico. Agradeço muito a comissão técnica, ao Geninho. Por mais que o Batistotti me deu esse presente de 2 jogos, o Geninho fala não. Quem é o treinador é o Geninho, ele me deixou bem à vontade para me escolher os jogos, sair jogando o tempo que eu quisesse jogar. E ele, como eu falei para ele, porra, chefe, a gente, desde 2000, 2002, ele queria que eu trabalhasse com ele, nos times que ele jogava. A gente nunca conseguiu trabalhar juntos. Me deu esse presente para a gente trabalhar 2 anos dentro do Avaí, 2 anos de acesso. Então tenho muito a agradecer a ele. Um cara que ajudou muito na minha carreira aqui dentro do Avaí e ajudou muito o meu Avaí. Então só tenho a agradecer às pessoas. As pessoas que fazem bem pro Avaí, que trabalham comigo, eu só tenho a valoriar, a agradecer. Porque, cara, o dia que vocês sentar comigo para tomar uma cerveja, agora a gente pode tomar, posso convidar vocês, pode filmar, pode bater foto, se vira, faz o que vocês quiserem, pode espalhar nas redes sociais. Falou do Avaí, eu me emociono, porque eu vivi isso aqui e vou viver, mas como jogador, torcedor, eu vivi. Eu até fiz loucura às vezes, como eu falei, mas tudo valeu a pena porque eu saio idolatrado e ao mesmo tempo eu fiz o bem para o Avaí. Não saio um ídolo que fez mal para o clube. Eu fiz o bem para o clube e vou continuar fazendo para o clube. E fico bastante contente que eu deixei um legado. Deixei um legado para esse pessoal que vem aí atrás. E a gente sabe que é muito difícil hoje em dia ser ídolo. O Brasil está carente de ídolos. E eu pude ser ídolo na minha cidade, que vocês são daqui, sabem o quanto é difícil a gente fazer sucesso na própria cidade, porque sempre as pessoas te puxam para trás. Mas quando veio uma notícia ruim, eu fazia 2, 3 boas e passava por cima disso. Então, obrigado por todo mundo que pôde me ajudar, as pessoas, minha família que foi meu alicerce, minha família que foi meu empresário, meu departamento médico, meu departamento psicológico, o pessoal que segurava meus coices quando eu perdia. Se eu perco o jogo hoje, não fala nem comigo, nem vim aqui mesmo. Mas eu agradeço a minha família muito porque eles foram heróis, né? Minha mulher foi pai e mãe várias vezes. E sempre que eu precisei do auxílio, eles estavam do meu lado, principalmente nas horas ruins. E quando ela me dá um abraço e fala que às vezes passa no telão que eu consegui, não foi o Marquinhos que conseguiu, foi uma família, e até porque eu sou abençoado de ter nascido nessa família maravilhosa. Marquinhos, como imprensa, a gente também te agradece, é muito bom acompanhar também o jogador, 400 jogos, né? Hoje em dia é muito difícil. E na saída do jogo ali, eu entrevistei o Julinho, e o Julinho falou assim, ele é o meu ídolo, né? Eu cheguei aqui, eu não tinha uma sacola de supermercado, o Marquinhos foi quem me ajudou muito. A gente sabe que para muito torcedor você é ídolo, mas é ídolo também de muitos jogadores. Você tem noção de quantos meninos que você inspirou assim, para jogar também, assim como o Julinho, que hoje é um jogador torcedor dentro de campo assim como você? Eu, na verdade, eu não tenho noção, né? A gente faz de coração, a gente não faz com o intuito de poder tirar vantagem lá na frente. Como eu falei aqui, na sexta-feira que eu dei a entrevista, na minha vida as coisas não foram premeditadas, porque tipo assim, eu vejo muito futebol, algumas coisas são, né, forçadas, alguns jogadores fazem algumas coisas premeditadas. Eu nunca fiz coisa premeditada, nunca tive frescura, nunca, vocês querem falar comigo, liga pra mim, eu falo, só aviso o pessoal do Avaí, vamos marcar a entrevista onde é que for. Todo mundo que me ligou eu sempre atendi, nunca deixei ninguém no vácuo. Eu tenho que falar com o meu assessor, com o meu empresário, ou com a maquiadora, como eu falei na sexta-feira, porque jogador tem tudo, né, manicure, tem pedicure, tem tudo. Eu não tenho nada não, não tenho frescura. Então, eu não sei quantas pessoas eu inspirei, só que às vezes que
que eu pude dar exemplo, eu dei e as pessoas seguiram. Então eu fico bastante contente com as palavras do Julinho. É um menino, como falou mesmo, ele chegou aqui com a mão na frente, outra atrás, de Birama, e a gente ajuda, como já ajudei muitas vezes, abrindo mão do meu salário. O Batistote está aqui de prova, veio me pedir, galera, dá uma segurada que eu tenho que pagar o seu salário. Totti, acredite em ti, tu nunca errou a corda, tu sempre foi no fio do bigode, como ele fala. Mas ele não falou assim, ele fala agora torta, ele sabe disso. Aí ele sempre me falou, e ele é um cara que eu não assino nada com ele sabe disso, é no fio do bigode. Algumas premiações que a gente teve, nunca foi se assinado nada. Então ele falou, Marco, eu falei, Totti, tranquilo, cara, paga o pessoal ali, hoje eu tenho condições de fazer isso. De repente, se fosse outra época, ou daqui a alguns anos, queira Deus que não, se eu estiver passando dificuldade, não vou fazer isso, mas na ocasião sim, fica tranquilo, cara. Só o que tem que ser feito é ir lá e pagar e pronto, deixa depois me paga, fica tranquilo. Então, porque as pessoas, eu confio nas pessoas e as pessoas nunca me decepcionaram. E acredito que eu também não devo ter decepcionado, né? Algumas situações a gente concorda e discorda, isso é normal, até principalmente conversar com esse italiano é complicado, ele sabe disso. Se a primeira dama diz que ele é um siri, imagina eu, que vive com ele dentro de casa, que fica se batendo na lata, né? O siri da casa. Então, cara, ele acha que eu não sabia dessa história, agora eu tô sabendo, né? Então, eu fico contente que essas pessoas têm isso comigo, né? Tem esse espelho, tem essa mentalidade e agora, independente de estar dentro ou fora de campo, que eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudar, não me privo de nada. É claro que dentro de algumas situações, de algumas proporções, a gente ajuda. Então, a gente está aí para isso. Não adianta você ser ídolo e não dar exemplo para ninguém. Então, como eu falei, já errei, assumi, fui penalizado, mas como eu falei, nada vai por mim. Aqui não tem um coração duro, não. Aqui tem um coração tranquilo, macio, só que às vezes tomava algumas atitudes que não é só eu que tomo, várias pessoas tomam e já tomaram, mas a repercussão comigo, até pela essa idolatria, porque tudo que eu represento é maior. E eu sabia que era maior, mas no momento eu não conseguia me controlar. Mas vida que segue, agora em outra função, e tomara, como eu falei, que tenha sucesso a ser convertido dentro das 4 linhas.